Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Hoje, dia 13/12/2023, mais uma nova mensagem, mais um novo dia. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens que alguns irmãos me questionam pelo Zap e eu resolvi fazer essa série de mensagens sobre carne e sangue. Carne e sangue, irmão, não pode herdar o reino de Deus, né? Eu faço umas oração aqui, às vezes antes da pregação, porque senão a pregação fica grande, tá certo? A pregação, a gente ora e toma alguns minutos também, toma algum tempo. Mas vamos, para ter o costume dos irmãos orar aí, vamos orar uma pequena oração. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai, sabemos que o teu Espírito mora dentro de nós. Sabemos que ele é santo. Sabemos que o Senhor já purificou o nosso espírito. E o Senhor derramou do teu Espírito sobre nós. E que o propósito desse Espírito é se manifestar na nossa carne, para que através do teu Espírito Santo que o Senhor nos deu, nós vença essa carne, nós vença os desejos carnais que no nosso corpo habita. Que nem a tua palavra diz que a carne não se sujeita à lei de Deus. Então nós vivemos na graça, mas não podemos transgredir a graça com as nossas concupiscências carnais. Pai Santo e Eterno, eu te peço e te agradeço, reconhecendo, Pai, que tudo foi através de teu Filho. Não é mais teu Filho que habita em nós, e nunca habitou em nós. Ele se manifestou em nosso espírito. Pai Santo e Eterno, nós te agradecemos, reconhecendo que foi através de teu Filho amado que nós tivemos esse benefício. Eu te peço e te agradeço em o nome do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém. Irmãos, essa série de mensagens que eu estou botando, carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, irmão, carne e sangue não herda o reino de Deus, é que esse corpo carnal aqui, esse corpo, essa matéria, ele não pode, se eu ando nas concupiscências da carne, se eu sou guiado pela minha carne, pelos desejos carnais, eu não posso herdar o reino de Deus. Paulo escrevendo, eu já citei aqui em outras mensagens, que Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele vai dizer que o reino de Deus, ele não é comida e nem é bebida. Ele não é comida e nem é bebida. Está aqui, ó, 14, eu vou só ler para os irmãos entender, ó. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Ó, irmão, quem vive na carne não tem o fruto desse reino. Ele não vive a justiça de Deus, ele não vive a paz de Deus,
e o espírito dele não tem alegria. Irmão, isso são coisas espirituais. Não é que a pessoa que não é guiado pelo espírito, que ela seja mal-humorada ou que ela seja agressiva. Não, irmão. É porque esses frutos aqui, ele é quem domina o crente. A justiça, a paz e a alegria no espírito. Ó, irmão, é impossível. É impossível. De um cristão que entende o evangelho da graça de Deus, ele andar na prática da injustiça. É impossível um cristão ele viver na prática de contenda e de briga. Quando o entendimento chega, os olhos é iluminados, a mente é esclarecida, está lá em Hebreu, no capítulo 6, eu li ontem. Ó, irmão, uma vez provado os dons celestiais, as boas coisas, é impossível, irmão, dele ser renovado. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo que mora nele é santo. Ele jamais vai guiar você a fazer uma coisa que Deus não se agrada. Por você não obedecer ao Espírito Santo, você pode até cometer alguns atos que não está de acordo com a palavra de Deus, mas é pela sua ignorância carnal. É porque você dá lugar à carne. Tá certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, a pessoa não tem isso. Nós estamos nessa série de mensagens, né? E essa mensagem, ela vai levar para vários lugares, para várias coisas. Vai levar para nascimento, vai levar para o batismo, pode levar para o dízimo, pode levar... Ó, irmão, vai levar para tanto... leva para tanta passagem, por isso que tem várias séries de mensagens, né? Tem várias séries de mensagens. Eu vou levar vocês aqui, ontem nós paramos em Gálatas, nós estávamos em Gálatas. Hoje eu vou mostrar aqui o Evangelho de João, ó, o Evangelho de João. Diz aqui, ó, presta atenção. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemo. João capítulo 3, versículo 1. Versículo 2 agora. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Então, irmão, esse homem aqui era religioso, fazia parte do Sinédrio, e ele reconheceu que Jesus veio enviado de Deus para ensinar o povo. Ó, irmão, se Jesus veio para ensinar o povo, aqui só a Bíblia, ela já interpreta a você. Quando você lê, ela mesmo dá a sua interpretação. Ó, irmão, como é que eu, que não tenho o primário completo, certo? Não tenho o estudo do primário completo, e eu entendo essas coisas, e os teólogos aí, que é doutor, que é formado, que é bacharelado, lê isso aqui e não entende, irmão. Me explique isso aí. Eles não entendem ou faz de conta que não entende, irmão, para pregar mentira a vocês. Porque aqui, se está aqui, o relato está dizendo que Jesus veio da parte de Deus
para ensinar aquele povo, significava que o ensino que ele estava recebendo não estava de acordo com a vontade de Deus. Tá certo, meus amados irmãos? Então, irmão, você tem que ler a Bíblia escrafunchando, analisando, pesquisando, ler devagarzinho, respeitando o texto, o contexto, respeitando quem foi que escreveu isso aqui, que época que foi que escreveu, saber quem foi o autor, quem foi que escreveu, quem foi o remetente, quem foi o destinatário, para quem é, para quem era. Tem que respeitar tudo isso aqui, irmão. A dificuldade, irmão, que eu tenho de não saber o que é um pronome, de não saber o que é um provérbio, de não saber o que é um adjetivo. Muitas vezes um substantivo, um pronome, um adjento. Tem tantas coisas no português, irmão, que eu não sei isso. Agora, imagina a dificuldade que eu não tenho, que eu tenho, né? Que eu não tenho esse estudo secular, não sei essas coisas, não sei aonde bota um ponto, uma vírgula, um ponto de, muitas vezes um ponto de exclamação, de interrogação, nada disso eu sei, irmão. E esses doutores aí, formados em teologia, mestrado, bacharelado, diplomado, não sabe, não conhece essas coisas, irmão. Rapaz, agora eu faço com uma outra, é história para boi dormir, né não? Mas os crentes acreditam, irmão. Os crentes acreditam. Por quê? Porque crente, irmão, só gosta de mentira. Crente não gosta de verdade. Quando o crente ouve a verdade, ele diz, você está desviado. Você está pregando um evangelho novo. Não, irmão, eu estou pregando o que Paulo pregou, o antigo. Quem prega o novo é vocês. Quem prega o novo é vocês. Eu prego o antigo, aquele que Paulo pregou. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui, irmão, aquele homem era religioso. E religioso, irmão, ele não aceita a verdade de Deus. Olha, ele estava dizendo aqui, que sabia que Jesus veio da parte de Deus. E por que ele não creu em Deus, irmão? Por que eles mataram Deus? Lá na frente, nesse evangelho de João, quando Jesus morre, esse mesmo homem, ele chega e diz, rapaz, realmente, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Olha, verdadeiramente, ele reconhece lá na frente, se eu não me engano, na morte de Jesus, lá no capítulo 19, eu sei que tem uma parte aqui, que ele diz realmente, quando Jesus morre, ele diz realmente, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Ó, irmão, mas desse encontro aqui que ele tem com Jesus, até a morte de Jesus, ele ficou em dúvida. Então, quando Jesus morre, aí é que ele reconhece que realmente aquilo era o Filho de Deus. Então, trazendo para os dias de hoje, irmão, será que a religião não está que nem esse homem aqui? Na incredulidade? Será que os crentes de hoje acreditam que o Espírito Santo de Deus é quem habita em nós e não Jesus de Nazaré e não Jesus o ressuscitado? Porque o Jesus o ressuscitado, irmão, o Espírito, ele se manifestou da morte do Cristo até o ano 70. Ele se manifestou de duas formas, em espírito para Paulo e
encarnado naquele corpo de carne de Jesus de Nazaré para os seus discípulos, dando uma ordem aos seus discípulos para pregar o evangelho da circuncisão, da lei de Moisés, dos batismos, das obrações ainda. E para Paulo ele aparece no Espírito uma luz, uma voz, o qual Paulo não viu, só ouviu, para pregar o evangelho da incircuncisão, a graça. Está lá em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 6 em diante. Tá certo, meus amados. Então, irmão, tem que mostrar isso aqui, tem que mostrar esses versículos, tem que narrar esses versículos. Eu já fiz outras pregações usando esses textos, usando esses versículos, porque o assunto convém que use, porque mostra a carnalidade em que o povo anda, em que o povo vive. Então, carne e sangue, ele não pode herdar o reino de Deus. Irmão, carne e sangue, quando Paulo fala que a carne e sangue não herda o reino de Deus, ele está falando da vida carnal que o povo leva. Agora, existia, na época de Moisés, existia duas, na época de Moisés e na época de Paulo, existia duas formas de andar na carnalidade. Quando Paulo fala andar na carne, é viver na prática da carne, é viver nas obrações da lei de Moisés. E também ele traz o relato de que, no outro tempo, lá em Éfeso, no capítulo 2, ele fala, e lá em Éfeso, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, do versículo 11 em diante, vai falando nisso, que o povo estava separado de Deus e não tinha comunhão com Deus, e que andava na concupiscência da vossa carne, o que andava noutra hora, no regimento de que era levado pelo mundo, pelo o povo mundano. Então, vai se comentar dois relatos de duas formas corpóreas. Por quê? Porque naquela época, os judeus, os povos de Israel, eles acreditavam que eles eram salvos quando apresentava a criança com 8 dias, quando dava o dízimo direitinho, quando passava pelo batismo de João Batista, quando fazia os votos, quando ia ao templo, a hora nona, a hora sexta, quando ia buscar Jesus no monte, quando fazia seus votos. Então, tudo isso aí, os judeus faziam, quando faziam os sacrifícios de animais para a purificação, tudo isso aí, eles acreditavam que tudo isso que eles faziam, tirava os pecados dele, mas não tirava, irmão, os pecados, cobria os pecados. Tudo isso era um ritual, eram umas obrações, eram os rituais que a lei exigia, mas que nunca purificava ninguém, está lá em Hebreu. Tá certo, meus irmãos? Então precisa-se estudar a Bíblia para poder crer. Isso aí que eu disse, essas obrações e purificações pela carne, está lá no capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus. Se você ler esses capítulos tudinho, você vai entender o que Cristo já fez por você e que Cristo naquela época já tinha morrido. E Paulo, nós cremos que foi Paulo que escreveu os Hebreus. Nós não podemos afirmar categoricamente porque não tem o nome do autor. Mas como todas as cartas de Paulo, ela põe o Cristo ressuscitado superior à lei de Moisés, nós acreditamos que foi Paulo que escreveu. Nós da graça. Tá certo, meus irmãos? Então, irmão, é preciso se mostrar, é preciso se pregar essas coisas para o povo compreender. Senão o povo não entende. Então, irmão, Nicodemos aqui está dizendo
que sabia que ele vinha da parte de Deus, porque os milagres que Jesus fazia, ninguém podia fazer se Deus não fosse com ele. Então, irmão, eu estou aqui na incumbência de pregar a verdade a você, enviado por Deus. Foi Deus que me escolheu, irmão. O que eu prego aqui, o que eu mostro aqui, irmão, eu leio na Bíblia, não é de mim. Às vezes, irmão, olha, às vezes eu pego isso aqui, olha. Às vezes eu pego isso aqui, eu anoto isso aqui, olha. Eu estudo, anoto uns versículos aqui. Aí quando eu começo aqui, Deus muda tudo. Por quê, irmão? Porque a gente tem que fazer a vontade dele. Quando eu anoto aqui, é a minha vontade. Mas é de acordo com é em linha com a palavra. Mas às vezes Deus quer mudar. Porque tem alguém que precisa ouvir outra coisa. Então Deus muda, irmão. Então, irmão, Nicodemos aqui está afirmando que sabia que ele vinha da parte de Deus. Olha, havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemo. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar os seus milagres são uma prova suficiente disto. Ó, irmão, estava dizendo, ele veio de noite, constrangido pelo que iam falar. E ele estava dizendo que, ó, irmão, todos eles, olha, tá vendo como eles conheciam? Tá vendo como eles sabiam que ele era da parte de Deus? Olha, ele aqui diz, porque, irmão, ele disse, todos nós sabemos, porque ele fazia parte do Sinédrio. E ele conversava com o povo do Sinédrio, ele se reunia, então ele sabia do que rolava lá. Então ele disse, todos nós sabemos. Eles sabiam. As escrituras testificavam de Jesus. As escrituras falavam de Jesus. Mas eles não obedeciam, eles não criam. Eles sabiam, mas não praticavam. Né, irmão? Será que a religião de hoje sabe que você tem o Espírito Santo? Ou eles fazem de conta que não sabe e manda você ir buscar quando você já tem e que Jesus já deu? Você já nasceu com o Espírito Santo. Será que a religião não está desse mesmo jeito aqui, não? Jesus pegou tudo que foi ordenança e mandamento, cravou lá na cruz. Eles hoje pregam só interesse no dinheiro. Você vê alguém fazer a circuncisão? Porque se Jesus deixou o exemplo de dar dízimo que Jesus deu, e eles pegam um versículo que mostra que Jesus deu dízimo, mas Jesus também foi circuncidado. E não é um exemplo? Se ele pega o batismo de que Jesus foi batizado e enfia você nas águas, também botaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E isso não é exemplo? E por que não bota na de vocês? Também cuspiram na cara de Jesus. Não é para você fazer sem exemplo de Jesus, cuspiram na cara dele. E ele deixou. Não revidou, não. Bateram com a cana na cabeça dele. E ele não revidou, não. E com a coroa de espinho na cabeça. Por que vocês não fazem também? Jesus, obrigaram a Jesus, amarraram Jesus numa cruz e fizeram ele carregar. E foram ainda chicoteando ele, porque vocês também não pegam uma cruz, botam nas costas e saem aí na rua e mandam as pessoas ir chicoteando vocês também. Meus irmãos, vamos estudar a Bíblia. Tá certo, meus irmãos? Vamos entender que o batismo de Jesus, aquilo ali, ele estava batizando para purificar o pecado da humanidade que ele pegou, irmão.
Aquilo era um cumprimento da lei. Jesus era o cordeiro, irmão. Porque a água não tira pecado, não. É porque o Jesus... Olha, aquele batismo, sabe qual é o significado do batismo de Jesus? Na realidade, o significado do batismo de Jesus não era nem o pecado da humanidade, porque a água não tirava o pecado, a água cobria o pecado. Quem tirou o pecado foi o sangue de Cristo, foi o feito que ele fez lá naquela cruz do Calvário. Ó, na realidade, o batismo de Jesus, o significado do batismo de Jesus, nada mais é, irmão, do que o cumprimento da lei de Moisés, porque o cordeiro, quando alguém pecava, o cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas, está lá em Levítico, capítulo 1, versículo 9. O cordeiro, antes de alguém trazer para o sacrifício, o sacerdote analisava, o sacerdote fazia um sacrifício por ele primeiro, botava as roupas, as vestes, tinha todo um cerimonial. Depois do sacerdote purificado ter feito a purificação por ele, para que ele, na sua santidade, se apresentasse ao Senhor, então ele analisava o cordeiro, a pessoa trazia o cordeiro, ele analisava o cordeiro, via que o cordeiro não tinha nenhum defeito, ele lavava o cordeiro todinho, até as suas entranhas, e depois sacrificava o cordeiro. Então, o batismo de Jesus era um cumprimento da lei. Como ele era o cordeiro que ia ser sacrificado pelo povo que andava no pecado e que as obrações da água, o batismo de João, não tirava pecado, a pessoa se arrependia de seus pecados, ele cobria os pecados, ele lavava os pecados, mas não tirava, ele cobria, a pessoa se sentia purificada dos pecados, dos seus erros. Nenhuma outra pessoa batizou. João Batista disse, ele apontava para ele, eu batizo com água, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ó, irmão, está lá em Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 até o 11. Ó, irmão, Jesus ia batizar o povo com o Espírito Santo e com fogo. Ó, irmão, o Espírito Santo significa que aquele que é batizado com o Espírito Santo vai viver a vida eterna, vai morar com Deus. E o fogo, irmão, com fogo é os que não obedecem, é o perdido, é o que vai ser afastado dele para sempre. Tem crente aí que diz, Senhor, batiza-me com teu fogo, derrama do teu fogo sobre mim. Ó, irmão, misericórdia, meu Deus. Não sabe nem o que está pedindo. Irmão, e meu irmão, minha irmã, quando você pede para ser batizado com fogo, você está pedindo o juízo eterno de Deus, separação de Deus total. Sabe por quê, irmão, os crentes fazem isso? Porque tem uma passagem lá em Elias, numa carruagem de fogo, e as pessoas pedem porção dobrada. Tira das escrituras um texto isolado, fora de texto e de contexto. Batismo nas águas, irmão, tira lá de Atos, do capítulo 19. Batismo nas águas, eles tiram de lá, vem desde lá. Vem desde a era primitiva. Mente carnal. Jesus não mandou batizar em água. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso era quando ele estava vivo. Depois da morte dele, João Batista disse que ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqueles irmãos que estavam vivos, aqueles irmãos daquela época, Jesus ainda não tinha morrido, ele mandou os discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas era para aquele povo daquela época. Depois da morte, o batismo já foi na morte. Jesus não ia
Então Jesus era mentiroso. Porque se ele mandou batizar com água, não tem essa passagem na Bíblia. E se Jesus batizou, aquela morte dele já foi o batismo, como é que ele ia mandar batizar com água? Ele mandou batizar em nome do Pai, em nome do Filho e o Espírito Santo que viria sobre a pessoa. Ele não mandou batizar em água. Batizar em água, irmão, é porque o povo pegou o batismo de João Batista. Se ele veio para morrer e tirou o pecado, se ele tirou o pecado, que pecado existia mais naquele povo? Se ele pegou o pecado da humanidade todinha e levou sobre o madeiro, qual era o pecado que tinha sobrado? Mente carnal, irmão. Carnalidade ativada. Não, mas era discípulo. Era discípulo de Jesus, irmão. Mas era carne ativada. Agora, lembre-se que aquele povo estava passando por uma transição. Tinha nascido antes da cruz. Tinha nascido na lei de Moisés. Então, aquele povo que tinha nascido na lei de Moisés até a morte de Jesus, mesmo Jesus tendo morrido, ele estava passando pela transição, eles eram nascidos na lei, eles cumpriam os rituais da lei, mesmo Jesus tendo morrido, era necessário que a lei de Moisés mandava que eles fossem purificados, cumprissem os rituais da lei. Não precisaria mais, mas eles entendiam desse jeito. Então, era correto eles fazerem aquilo. Era necessário eles fazerem, mas era o povo daquela época, da era primitiva. Agora, quem nasceu da cruz para cá, Paulo já vem advertindo que não seria necessário mais passar por esses rituais. Não precisaria mais. Por quê? Porque Cristo aniquilou o pecado, Cristo tirou o pecado. Cristo purificou. A igreja não tinha mais condenação. A igreja era santa, era sem ruga, era sem mácula. A igreja estava sendo lavada pela palavra, está lá em Éfeso, capítulo 5, versículo 26 e 27. A igreja estava sendo lavada pela palavra anunciada pelo apóstolo Paulo. Ele estava anunciando, ele não tinha as epístolas ainda. Ele ia falando. Essas epístolas foram escritas depois. Por onde ele ia passando, ele ia falando. E por onde ele ia passando, ele ia ir escrevendo, porque tem uma carta que ele diz, de quando ele estava preso, ele diz a um dos discípulos que seguia ele, que dissesse a Garpo, não sei a quem, que trouxesse a capa dele e os pergaminhos. Os pergaminhos eram as escrituras que ele andava por onde ele passava, eu creio que ele rabiscava, ele escrevia. Né, meus irmãos? Então, irmão, o evangelho estava sendo dado a Paulo. Nós hoje temos todo esse compêndio, todas essas cartas, tudo isso nós temos nas nossas mãos. Então, irmão, aqui está dizendo, olha, o 3. Jesus respondeu, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz aqui. Jesus respondeu, verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Olha, irmão, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não, aqui Jesus está dizendo, Nicodemo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, irmão, o reino de Deus ele nem vê. Ele nem sabe o que é o reino de Deus. Irmão, aquele que não nasce de novo, ele não pode ver. Olha, ver com os olhos, ele não vê. Os crentes aí, então, pensam que o reino de Deus, sabe onde é que é o reino de Deus? Eles pensam, é lá no céu. É não, irmão. O reino de Deus, ele está aqui na terra, ele está dentro de nós. Uma vez, umas pessoas chegaram para Jesus e disseram, Senhor, o que é necessário fazer no reino de Deus? Ele disse, o reino de Deus é este, que creia naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta, que creia naquele que por ele foi enviado.
O reino de Deus, irmão, é aquele que faz a vontade do Pai. Ele disse, o reino de Deus não vem com visível aparência exterior. Ele disse, o reino de Deus, ele está dentro de vós. Ó, irmão, Jesus falou para aquele povo que o reino de Deus já estava dentro dele naquela época. Olha aí. O reino de Deus está dentro de vocês, irmão, e vocês não sabem. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Ó, irmão, eu vou só ler aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Certo? Eu vou pegar uma outra versão que eu tenho aqui, ó. Romanos, capítulo 5. 14, 15, 12. Pronto, 5. Aqui, ó. Olha. Romanos, capítulo 5, versículo 17, olha. Olha. Vou ler aqui. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, está dizendo, olha, que pelo um homem só, pela ofensa de um homem só, a morte reinou por esse. Quem foi? Adão. Pela ofensa. O que foi a ofensa? O pecado, a desobediência de Adão. O pecado entrou por Adão. O pecado foi gerado aqui na terra. Cai toda a tese daqueles pregadores famosos aí que tem no YouTube, que prega que o pecado originou no céu, que foi o anjo de luz, Lúcifer. Ó, irmão, a passagem lá de Ezequiel. E a outra passagem, se eu não me engano, é lá em Jeremias, é lá em Isaías que fala, é sobre o rei de Babilônia. Ó, irmão, é sobre o rei de Babilônia. Se você ler o texto e o contexto, o capítulo todinho, você vai ver que a sentença, um é contra o rei de Babilônia e o outro era contra Tiro, o rei de Tiro. Ciro, o rei de Tiro. Tá certo, irmão? Era sobre o homem. O Monte Santo lá que está falando era o Monte Jerusalém, era lá onde ele morava, era o Monte Santo. As regiões celestes era lá, naquela região celeste. Onde é a região celeste de Cristo, irmão? Hoje é aqui na nossa mente. Nós estamos nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Aonde foi que Cristo Jesus derramou as bênçãos espirituais? Nas regiões celestes. Lá no céu não, irmão, aqui, regiões celestes. É na minha mente, no homem interior, onde eu sirvo a Cristo. Paulo prega isso. Olha, então diz aqui, olha. Diz aqui, olha. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Ó, irmão, a gente reina aqui, é em vida ou é depois que morreu eu vou reinar no céu? Não, irmão, é em vida. Agora, quem é que reina em vida aqui, irmão? É quem recebe a abundância da graça. Quem não recebe a abundância da graça, não vive essa justiça. Não reina aqui em vida. Por isso ele não vê o reino de Deus. Ele não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque ele não recebe a abundância da graça. Ele está vivendo aqui numa carnalidade, acreditando que quando ele morrer, um dia Jesus vai voltar, vai ressuscitar o corpo dele e ele vai morar lá no céu. Ó, irmão, isso é antibíblico. A Bíblia afirma que o nosso corpo vai voltar para a terra de onde veio. E o espírito vai voltar a Deus de onde veio. Tá certo, meus amados irmãos? Então precisa se estudar a Bíblia, precisa se compreender a Bíblia, precisa se estudar devagarzinho a Bíblia. Aqui, se você ler do versículo 12
em diante, você vai ver que aqui Jesus vem relatando que o pecado entrou por Adão e vai mostrar que Adão é o diabo, Adão é o pai da mentira. Está lá em João, no capítulo 8, né? No capítulo 8 vai relatar isso. Eu preguei uma mensagem ontem, né? Ontem sobre isso, falando sobre isso. Então, irmão, aqui vai reina aqui na terra, vive reinando aqui na terra e vê o reino de Deus quem recebe a abundância da graça e viva a justiça de Deus, para que se cumpra a justiça de Deus em nós. Ele vive aqui reinando, eu estou aqui reinando em vida. Eu não vou reinar após a morte. Após a morte, irmão, vai ser a minha morada do meu espírito, a morada celestial, de onde eu vim para onde eu vou. Que vai para lá é o meu espírito. E quando eu for para lá, irmão, nada daqui eu vou me lembrar lá. Essa conversa de que você vai ver Abraão, vai ver Isaac, vai ver Jacó, isso tudo é mentira, porque espírito você não vê, irmão. Isso é tudo conversa fiada. Ó, irmão, lá na passagem de Ezequiel, eles comentam que lá o anjo Lúcifer criou, desejou o pecado no seu coração. Irmão, espírito tem coração. Aí, teólogo, espírito tem coração. Aí, bando de mentiroso. Está lá na passagem de Ezequiel, capítulo, acho que 29. Eu citei ontem até o capítulo 8. Não é capítulo 8, é capítulo, eu acho que é 29. Está lá falando lá em Ezequiel, versículo 13 em diante, 14, 15, por aí. Está se comentando sobre isso aí. Diz que ele desejou o pecado no seu coração, enquanto se achou iniquidade no seu coração. Ó, irmão, espírito tem coração? Tem. Se Lúcifer é um ser espiritual e que era um querubim de Deus, e que o querubim é um espírito, agora espírito tem coração? Ó, irmão, ó como a religião lhe enganou aí. Vou lhe mostrar como a religião lhe enganou. A Bíblia, os crentes pregam que o diabo, ele não tem nenhum atributo. Correto? Correto. Eles pregam isso. Diz que eles não têm nenhum atributo. Ele tinha, diz que ele tinha, mas foi tomado. Isso é que a religião prega. Agora, irmão, vocês aí que dizem que é crente e que conhecem a verdade, eu gostaria que vocês me explicassem como é que o diabo que vocês pregam não tem nenhum atributo, certo? E ele é um ser espiritual. Se ele não tem atributo, ele era para se manifestar unicamente numa pessoa só, no mundo inteiro. Porque se uma pessoa que está aqui em Natal e não tem Jesus, então, quem é que habita nele? É o diabo. Se ele não confessou Jesus, que nem a religião prega, então, essa pessoa não tem Jesus. Ela só é de Jesus quando ela confessa Jesus, quando ela vai no sistema evangélico e confessa Jesus. Então, o diabo habita aqui nessa pessoa em Natal. Aí lá em São Paulo, tem outra pessoa que não aceitou a Jesus. E o diabo habita nela lá também. Então, ele já seria onipresente. E aí, teólogo? E aí, teólogo? Será que vocês vivem a verdade? Ou será que vocês vivem numa idolatria religiosa igual esse fariseu aqui, ó, esses aqui, ó? Diz que eles conheciam a verdade. Será que vocês não conhecem a verdade e vocês enganam o povo?
Aí, irmão, que vergonha. Um semi-analfabeto que nem eu, que não tem estudo, não tem conhecimento, vem aqui e escracha essa verdade na cara de vocês. Bando de ladrão mentiroso. Bando de salafrário. É isso que vocês são. Seus estelionatários. A palavra é dura, irmão? É. Mas é a verdade. Tem que mostrar, tem que dizer. Jesus não passou a mão na cabeça daquele povo daquela época, não. Jesus não passa também a mão na cabeça, não. Hoje, não. Ó, irmão, minhas primeiras mensagens que eu preguei aí, eu prego muito sobre Jesus. Eu falo muito sobre Jesus, que nós estávamos debaixo do Cristo ressuscitado. Mas não é não, irmão. É heresia. Está aí nas minhas mensagens. Nós estamos, irmão, numa evolução, num crescimento espiritual, num entendimento espiritual. Nós temos que chegar, irmão, até varão perfeito. Ó, irmão, eu vou fazer aqui uma conjectura. A pessoa começa a trabalhar de servente. Daqui a pouco, irmão, ela começa, bota um tijolinho ali, bota outro ali, bota outro acolá. E ele, irmão, não vai sentar os tijolos igual um profissional de 20, 30 anos, não. Ele senta um mais alto, ele entorta um pouquinho. Irmão, ele vai aprendendo, ele vai se qualificando. Daqui um tempo, irmão, a massa que ele prega do tijolo é toda igualzinha. A parede, você olha assim, é toda linheirinha. Vai aprendendo, vai se qualificando, vai chegando a pedreiro perfeito. Do mesmo jeito somos nós, irmão. Nós, quando nós estamos começando, a carnalidade está entranhada na nossa vida. O pecado está na nossa carne, na nossa natureza humana. Os desejos são carnais, não são espirituais. Os espirituais vai vindo devagarzinho quando você vai praticando e obedecendo a palavra e executando. Tá certo, meus amados? Para os irmãos entenderem. Então, irmão, aqui reina em vida quem recebe a abundância da graça. Quem não recebe, irmão, não reina. A mente é carnal. Então, Jesus responde a Nicodemo. Jesus respondeu: verdadeiramente vos digo-lhe, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, o 4. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Ó, irmão. Ó, a mente do cara era nascer, irmão, do entendimento, na mente, e era ser transformada a sua mente, era acreditar em Jesus e não acreditar na religião. Ó, irmão, o que eu estou pregando aqui não é meu. Essas palavras aqui não são minhas. É Jesus, irmão. Aqui a palavra é de Deus, irmão. A palavra aqui não é minha, não. Eu não tenho conhecimento, não tenho sabedoria, não tenho nada, não. Que eu não tenho nem estudo aqui, não, irmão. Eu sou um semi-analfabeto. Eu até gaguejo aqui. Eu não sei escrever. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, irmão, a mente do homem era carnal. Será que o crente de hoje não é do mesmo sistema religioso, não é do mesmo jeito? O crente é lavado, é batizado e eles fazem esses rituais tudinho. Do mesmo jeito desse povo aqui, andando no pecado, blasfemando de Deus e nem sabe. Ó, irmão, o 4, o 5. Jesus respondeu: o que eu lhe digo, não, o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ó, irmão,
taxou aqui. Taxou aqui. Olha, no versículo 3, Jesus está dizendo que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino. No versículo 5, aí no 4, Nicodemo interroga Jesus que como ele, velho, poderia entrar no ventre da mãe e nascer outra vez. Jesus estava falando que era para nascer aqui na mente, era do entendimento. Então Jesus, no 5, Jesus vai dizer que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Olha, no 3, Jesus disse que o cara não pode ver. E no 4, no 5, ele não pode entrar, o reino não entra nele. Por quê? Porque ele não acredita. Ele acredita que quando ele morrer, ele vai reinar lá no céu. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Lá no céu, ele vai morar quando ele morrer. É a morada celestial. É de onde ele veio, é para onde ele vai. Então, herdar não é ir morar. Herdar é você receber a herança aqui. Você está em vida aqui, você recebe a herança. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada que você pegue. Não é essa. Olha, está aqui. A caneta eu pego. Esse vídeo aqui eu pego. Essa Bíblia aqui eu pego. Então, o reino de Deus é o quê? É paz, é justiça e alegria no Espírito que habita aqui dentro de mim. Então, se eu não receber a abundância da graça, eu não reino em vida. Eu vivo aqui uma vida de religiosidade e não obedeço a palavra de Deus. Eu estou contra Cristo, eu sou um anticristo. Foi o que João escreveu na epístola dele, nas epístolas de João, ele tá dizendo que muitos anticristos, o anticristo não é um, é muitos. Muitos anticristos têm se levantado no meio de nós, olha, no meio de quem deles lá. E hoje, quem são os anticristos? É o sistema religioso, irmão, que são contra os feitos que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Todo aquele sacrifício que Cristo fez, eles anulam, eles aniquilam. Então, isso aí que eles fazem, esses rituais que eles ensinam nas igrejas, purificação por água, batismo, dízimo, essas coisas. Ó, irmão, tudo isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, porque eles atribuem essas coisas que eles fazem ao Espírito Santo de Deus, dizendo que foi Deus que mandou. Era a mesma coisa que os fariseus faziam lá em João, no capítulo 8. Leia lá. Leia lá. Ó, irmão, a gente teria que mostrar muitas outras coisas. Essa série de mensagens vai ser muito comprida. Eu espero que os irmãos tenham paciência na minha... Agora eu faço que nem Paulo. Tenha paciência na minha loucura, certo? Porque o evangelho de Deus, para nós é sabedoria de Deus, mas para os religiosos é loucura. Está lá em Romano, certo? É loucura de Deus. Para nós é sabedoria de Deus, mas para nós que somos salvos, Paulo escreveu. Mas para os gregos e os gentios que buscam sabedoria e inteligência, isso é loucura. Agora, irmão, se vocês estudarem a Bíblia bem direitinho, se vocês anotarem o versículo direitinho, se vocês escrafuncharem direitinho, você vai ver que você foi enganado, irmão, que você foi dibriado, através de um estelionatário 171 que só quer, o interesse dele é só arrancar dinheiro de vocês. Tá certo, meus amados irmãos? Então, vou deixando aqui a graça e a paz. Se inscreva no canal, dê um joinha. Tá certo, meus amados? Compartilhe essa mensagem. Porque, irmão, olha,
Tá vendo aqui essa linhazinha aqui, bem linheirinha, no meio da Bíblia? Eu prego em linha com a palavra, irmão. Posso até sair uma coisa que não esteja muito de acordo aqui, mas às vezes, irmão, é por falta do meu estudo secular aqui que eu não tenho. Não sei pregar com as palavras bonitas, com as palavras que nem quem tem estudo aí prega, os significados das palavras bonitas. Mas tudo isso, irmão, é para enganar vocês. Eu prego aqui com a sinceridade, com a humildade, com a verdade, com o amor que eu sinto, em ver esse povo aí, irmão. Ó, irmão, longe, a quilômetros de distância de Deus. Ó, irmão, através dessas mensagens, o meu intuito é que vocês, irmão, andem na presença de Deus. Porque na mente de vocês, vocês pensam que estão agradando a Deus quando vocês não estão, meus amados irmãos. Creia nisso, irmão. Creia na palavra. Eu estou, irmão, que nem Jeremias, que chorou pelo povo. Eu fico olhando assim, essa nação em pecado, meu irmão. Misericórdia, não quer nem saber de Deus. Fala de Deus só da boca para fora, irmão. Mas no coração não aceita. A verdade chega, ela não acredita. Então, irmão, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe a mensagem. O canal tem que crescer, irmão. Se inscreva aí, o menos no canal. Deixando a graça e a paz em nome de Jesus. Em nome de nosso Jesus, não. Foi através de Jesus, mas em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Não estamos aqui, irmão, desprezando Jesus. É porque Jesus subiu ao céu, entregou o reino ao Pai, se sujeitou àquele que a tudo sujeitou. Deus mesmo. É Deus que reina em nós. Amém. Glória a Deus.